igreja nessa noite com a paz do Senhor. Queremos agradecer, Jesus, a oportunidade de nos dar de estar aqui, Senhor, para prestar esse culto de adoração ao Seu nome, aonde já sentimos a Sua presença aqui neste lugar. Agora, Senhor, nós apresentamos o evangelista Gilney, que vai estar trazendo uma palavra que a qual o Senhor já tem colocado no seu coração. O Senhor sabe o que nós precisamos ouvir nesta noite. Usa o Teu Filho com poder, com graça, com sabedoria, com revelação da Tua palavra, e que Teu Espírito Santo tenha plena liberdade para agir em nosso meio nesta noite. Tudo eu lhe peço e agradeço, Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos, que está escrito no livro de Crônicas. Livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo de número 15. Vamos ler o verso de número 1 e 2. Depois vamos ler o verso 7. Segundo Crônicas, capítulo 15, verso de número 1 e 2. Depois o 7. Os irmãos encontraram? Assim nos diz a palavra do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Versículo 7. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Está tão bom este lugar. Nós queremos louvar a Deus por mais uma oportunidade. Agradecer também ao nosso pastor pela oportunidade que nos dá de estar aqui, trazendo uma palavra de Deus ao coração da igreja. Eu estava pensando aqui neste culto, que essa palavra que Deus colocou no meu coração, ela é direcionada mais precisamente para a igreja, para os irmãos. Mas eu observei que tem algumas pessoas que estão nos visitando nesta noite. E se você que está nos visitando e ainda não é crente, ainda não aceitou Jesus na tua vida, você não faz parte da comunhão de alguma igreja, nesta noite eu já quero te dizer de antemão, a solução para a tua vida e para teus problemas se encontram em Jesus de Nazaré. Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa o motivo pelo qual você está aqui nesta noite. Se você está doente, se você está enfrentando um problema familiar, se é uma situação impossível de resolver, eu quero dizer nesta noite, entregue a tua vida para Jesus. Confia nele e o demais tudo ele fará. Nesta noite, meus irmãos, eu quero trazer à igreja uma palavra que já foi dita nesse púlpito nesta noite. O irmão Carlos, dirigente do culto, na sua primeira palavra, ele falou sobre os discípulos e sobre o avivamento que começou lá no Pentecoste. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a terra e eles foram cheios do Espírito Santo. Depois eu ouvi essa moça pregar nesta noite. E eu estava até pensando, tá bom de ouvir ela pregar. Que bom que ela só continuasse pregando. E eu ficava sentado ali dando glória a Deus. Porque isso daqui é um compromisso, irmãos. E não é fácil. Aleluia. Que Deus continue te abençoando. Mas ela falou sobre avivamento. Glória a Deus, eu quero falar sobre avivamento. Continuar nesse mesmo espírito. Continuar nesta mesma palavra.
Nós sabemos, e a Bíblia registra que nos dias dos reis de Israel, sobretudo nos reinos, ou dos reis de Judá, que era o reino do sul, a Bíblia nos diz que Israel, no começo do reinado do rei Saul, que foi o primeiro rei, Saul reinou por 40 anos, após Saul veio o reinado do rei Davi, que reinou por mais 40 anos. Salomão, seu filho, também reinou por 40 anos em Israel. Durante o período desses 3 primeiros reis, Israel era somente uma nação, as 12 tribos estavam unidas. Mas depois que assumiu o reino de Israel, Roboão, filho de Salomão, o reino foi dividido em 2 partes. O reino do sul ficaram as tribos de Judá e Benjamim, e o reino do norte as demais 10 tribos. Glória a Deus. Mas neste reino do sul houve alguns avivamentos. Nós poderíamos falar do avivamento do tempo do rei Josias, também um grande avivamento que houve no tempo do próprio rei Davi, que houve um tempo do seu reino que foi um reino muito avivado. Mas aqui a Bíblia nos diz que era nos tempos do reino, ou do reinado de Joás. E a palavra de Deus veio para Joás. A Bíblia diz que Joás já reinava quando essa profecia veio até ele, essa palavra. A Bíblia diz também que este Joás começou a reinar e fazer o que era reto, o que era bom aos olhos do Senhor. Mas quando nós lemos esse texto sagrado, nós vimos que alguma coisa ainda faltava para melhorar a vida espiritual do reinado de Joás. Então a palavra de Deus veio como uma advertência, como um chamado para o rei e para toda a nação, para um avivamento, para um despertamento. E o profeta, ele diz para o rei, saiu ao encontro de Asa e disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele também vos deixará. A Bíblia diz que Azarias, o profeta, filho de Obed, foi enviado por Deus, pelo Espírito Santo, a esse rei chamado Asa, e trouxe uma mensagem para o rei, chamando a atenção dele e do povo. E esta palavra de Deus gerou um avivamento. Eu quero dizer aos irmãos nesta noite, abrindo já um parênteses, para você entender melhor esta mensagem, avivamento. Esta palavra quer dizer um caminho, quer dizer uma preparação. Avivamento, só quem pode avivar a vida de uma pessoa, de uma família, de uma igreja, de uma nação, de um povo, só Deus pode avivar. Mas quem prepara o caminho, quem prepara a vereda, aleluia, é o homem, é a pessoa. Nós é que preparamos este caminho, espiritualmente falando, para que Deus venha derramar o seu poder. Quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando de uma sede espiritual, nós estamos falando de uma fome espiritual. Para que o avivamento chegue em nossa vida, nós precisamos desejar, nós precisamos querer, nós precisamos buscar, aleluia, nós precisamos ter sede, nós precisamos ter fome, aleluia, de Deus. Glória a Deus. Nós sabemos que um ser humano, ele passa alguns dias sem se alimentar, aleluia, ele pode passar poucos dias sem beber água, mas vai chegar um momento que se ele não beber água, ele vai morrer. Aleluia. A nossa vida espiritual, ela é regada pelo Espírito Santo e pela palavra, mas nós precisamos ter sede de Deus. Eu quero falar de avivamento nesta noite de uma maneira mais ampla. Hoje nós estamos buscando tantas coisas, aleluia, nós estamos tendo sede e fome de tantas coisas, e parece que esta fome, que esta sede por Deus, pela sua palavra, pela sua vontade, parece que está sendo retirada do nosso coração. Mas quando esse rei Asa assumiu o trono, a Bíblia diz que o reinado de Judá não estava muito bem, mas quando ele assumiu o trono, ele começou a colocar em ordem, aleluia,
foi tirando os altares aos deuses estranhos que estavam ali. Aleluia, é verdade que ele não conseguiu fazer uma limpeza completa, mas ele teve um esforço, e enquanto ele estava se esforçando, a Bíblia diz que Deus era com ele. Eu pensando, meus irmãos, que avivamento não é só apenas por um período de tempo. Avivamento não é só num momento, numa festa espiritual da igreja. Avivamento não é só num momento de congresso. Avivamento, aleluia, ele deve ser em nossa vida diariamente. Nós precisamos diariamente estarmos sedentos desse Deus. Nós precisamos diariamente desejar nos alimentar desse Deus e da sua palavra. Glória a Deus. Asa foi o terceiro rei de Judá, filho de Abias e pai de Josafá. Aleluia. Ele era neto do rei Roboão, e ele era bisneto de Salomão. Glória ao nome do Senhor. Ele reinou por 41 anos e serviu ao Senhor nesse período. Israel já estava dividido em 2 reinos. Nos primeiros 10 anos, Asa não enfrentou guerra e a terra esteve em paz. Glória a Deus. Quando nós estamos buscando o avivamento, quando nós estamos buscando a presença de Deus, Deus vai cuidando da nossa vida, em todas as áreas. Avivamento não é somente uma busca, avivamento é uma atitude, avivamento é uma posição, avivamento é nós buscarmos a vontade de Deus, avivamento é nós colocarmos em prática a sua palavra. Glória ao nome de Jesus. E nesta noite eu quero dizer à igreja que Deus chama a atenção deste rei através do profeta, dizendo para ele: olha aqui, ó rei, diz o profeta, ouvi-me todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. No versículo 8, a Bíblia diz: ouvindo pois Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, tomou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e reuniu a todo Judá, Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, de Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor Deus era com ele. Glória a Deus. Ele, por meio da palavra de Deus, a Bíblia diz que ele tomou uma atitude. E a Bíblia diz que ele reuniu todo Judá e Benjamim, aleluia, e aconselhou ao povo que adorassem a Deus, que buscassem ao Senhor. Meus irmãos, eu vim nesta noite falar para a igreja de avivamento, e enquanto Deus colocava e eu estudava essa palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração, que nós estamos vivendo em dias espiritualmente falando, muito difíceis. Nós estamos vendo uma prosperidade material na vida da igreja e dos irmãos. Nós estamos vendo a bênção de Deus sobre a vida nas famílias da igreja. Mas o Espírito Santo insistia em falar ao meu coração que Deus está buscando um avivamento espiritual. Naqueles dias desse rei, o rei estava em paz, a bênção de Deus estava sobre o povo. Mas o Espírito Santo inquietou o profeta e disse para ele: enquanto vocês buscarem a Deus, Deus estará com vocês, mas na hora em que vocês deixarem de buscar, Deus se retirará. E a Bíblia nos diz, irmãos, aleluia, que no final da vida deste rei, ele deixou de buscar ao Senhor, e o Senhor se afastou dele. Aleluia, isso é um alerta para a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar buscando constantemente a Deus. Avivamento é acordar, avivamento é despertar, avivamento é se animar, avivamento é vivificar, avivamento é estar de pé, avivamento é estar em prontidão, avivamento não é estar de braços cruzados, avivamento é estar na presença de Deus constantemente.
Paulo disse: se ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Se ressuscitasses com Cristo, olhai para cima. Nós precisamos, para estar avivados, pensar em Deus pela manhã, pela tarde, à noite, pelas ruas, na igreja, aonde nós estivermos, o nosso pensamento, o nosso coração deve estar voltado para Deus. Como alcançar o avivamento genuíno? Nós já sabemos, o avivamento começa pela palavra. É pela palavra de Deus que começa o avivamento. Quando nós ouvimos a palavra, quando Deus fala conosco, aleluia, então começa a haver uma mudança em nossa vida. Não é apenas ouvir, aleluia, é dar ouvidos à palavra. É diferente. Nós vimos um culto como esse, um domingo, e adorarmos a Deus e ouvirmos uma palavra e voltar para os nossos lares e continuarmos a semana. Não é dessa maneira que estou falando aqui hoje. É dar ouvidos, é prestar atenção para o que Deus está falando. Aleluia, é levar a sério o que os pregadores e ensinadores falam em cima desse altar. Isso é avivamento. Aleluia, é nós colocarmos nas nossas vidas a vontade de Deus. Avivamento é pela palavra. A Bíblia diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, ela é viva, e ela é eficaz, e ela penetra mais que uma espada de 2 gumes, e vai até a divisão da alma, e das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do pensamento e do coração humano. Isso a palavra de Deus faz na nossa vida. O avivamento começa pela palavra. Isaías no 55:11 ele diz: assim como desce a chuva e a neve rega a terra, assim é a minha palavra. Aleluia, ela não volta para mim vazia, mas ela faz o que me apraz. O avivamento é pela palavra, é a palavra de Deus que gera fé, é a palavra de Deus que quebranta o nosso coração, é a palavra de Deus que traz avivamento, é ela que faz o homem mudar a sua vida. Glória a Deus, é a palavra de Deus que nos muda. Israel, com a pregação de João Batista, meus irmãos, provou naqueles dias um avivamento. Eu falei aqui sobre sede e sobre fome. Israel fazia aproximadamente 400 anos que não ouvia Deus, que Deus não falava mais com eles. Imagine os irmãos esse culto, aleluia. E às vezes me parece que nós os cristãos, e eu me coloco também nessa conta, parece que às vezes nós não estamos com muita fome e nem com muita sede. Parece que às vezes nós não valorizamos muito a palavra de Deus. Parece que às vezes nós não damos muito ouvidos para aquilo que Deus fala. E Deus é misericordioso e vai falando, dia após dia, semana após semana, Deus vai falando. Israel fazia 400 anos que Deus não falava com eles. E de repente aparece João Batista, o precursor, aquele que estava preparando o caminho para o verdadeiro avivamento, preparando o coração, preparando aquela terra seca, aleluia, endurecida pelo tempo, aleluia. E João Batista agora, aleluia, cumpre a profecia de Isaías 44, que Isaías diz: derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Agora Israel vinha correndo ouvir a pregação de João. Sabe por quê? Porque estavam sedentos pela palavra. E a mensagem de João não era uma mensagem, aleluia, como muitos gostam de ouvir nos dias de hoje, uma mensagem de autoajuda, uma mensagem de consolação. Aleluia, muitas vezes nós precisamos de uma mensagem de consolação, muitas vezes nós precisamos de uma mensagem que nos anime, mas a mensagem de João não era essa. A mensagem de João era uma mensagem pesada, era uma mensagem forte.
forte, era uma mensagem que talvez muitos não gostariam de ouvir nos dias de hoje, mas a Bíblia diz que eles ouviam a palavra de Deus através de João e aceitavam o batismo de João. Glória a Deus. Naquele momento estava se cumprindo uma profecia e estava começando um avivamento, aleluia, em Israel. O Espírito Santo nesta noite pergunta para mim e para você: como está a nossa vida espiritual? Aleluia, será que a nossa vida espiritual está no altar de Deus? Será que nós estamos vivendo em um avivamento pessoal? Eu gosto sempre de frisar isso, irmãos. Nós fizemos parte de uma igreja, do corpo de Cristo, mas nós precisamos individualmente estarmos em contato diário com Ele. Isso é avivamento. Não basta nós apenas fazer parte da igreja, não basta apenas nós fazer parte do ministério, do coral, do grupo de louvor, não basta apenas, irmãos, nós estarmos em todos os cultos. Nós precisamos estar avivados, estarmos em comunhão com Ele. É isso que o Espírito Santo fala no meu coração. Jesus vai voltar para levar a igreja, e foi cantado isso hoje. Crentes avivados, crentes que não deixaram de orar. Que bacarabagai. Por que estou pregando isso hoje? Porque tem pessoas que cantam na igreja, mas não oram mais. Pessoas que pregam, mas não oram mais. O Espírito Santo nesta noite está falando. Talvez você esteja me ouvindo e não esteja gostando da pregação. Deus fala porque Ele nos ama. Deus fala porque Ele quer nos ver abençoados. Deus fala porque Ele quer nos despertar. Deus fala nesta noite porque Ele quer ver uma igreja avivada. É pela palavra. Essa pergunta fica para nós. Mas quem sabe neste culto tu chegaste aqui desanimado. Pode acontecer e você diga: irmão Junei, eu estou abatido, eu estou lutando, eu cheguei aqui com uma tremenda luta. Nesta noite Deus vai renovar as tuas forças. O que eu acho lindo na palavra de Deus, que o Espírito Santo, Ele trata individualmente com todos, com cada um de nós individualmente. Você vai sair daqui renovado por Deus, para continuar a tua peleja. Tu não estás sozinho nessa tua batalha. Deus está contigo. Quem sabe as lutas, aleluia, te afastaram do caminho da oração. Nesta noite Deus fala ao teu coração: volte a orar, porque a vitória está perto, a tua bênção está perto. Isaías 64, versículo 4, ele diz: nunca se ouviu e nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 40, 31 diz: mas Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. Mas o que Deus quer é crentes avivados, é crentes despertados nesta última hora, aleluia. E é por meio da palavra de Deus que Deus quer enviar o seu avivamento. A Bíblia diz que nos tempos, aleluia, do sacerdote Esdras, houve um grande avivamento em Israel, por meio da palavra. Por que estou insistindo que é por meio da palavra? Porque hoje, irmãos, e pastor Agemiro, pastor Leandro, nós vimos por aí um evangelho sem palavra, um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho diferente daquele que nós aprendemos.
um evangelho de obediência a Deus e a sua palavra. Aleluia, por isso que eu digo nesta noite, o avivamento é por meio da palavra, é por meio do arrependimento, da humilhação. Aleluia, muitas vezes essa palavra, ela nos confronta, ela nos fere, ela vai contra a nossa vontade, ela vai contra os nossos pensamentos, ela vai contra os desejos do nosso coração. Kebakarabashandarabagai, Kebakarabagai, Hibakandarabagai, Kebakarabashebagai, Hibakandarabagai, Bakarabakandarabagai, Chorabagai. Nesta noite o Espírito Santo está trabalhando neste lugar, por meio da sua palavra. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo? Está adornando a sua noiva, está trabalhando com a sua noiva, está preparando ela para o encontro com o seu noivo. Aleluia! Precisamos estar avivados. Lembra que o pregador pregou no último domingo? Eu lembro. Ele falou sobre as 10 virgens. 5 prudentes e 5 nécias. As prudentes eram avivadas, tinham azeite na vasilha e esperavam o noivo. Sabe por que a vida de avivamento, meus irmãos? Porque nós não sabemos a hora que o noivo virá. Ele pode vir hoje, pode vir amanhã cedo. Nós estamos fazendo planos. Eu hoje saí de casa e eu faço uma agenda para a semana, porque às vezes me esqueço das coisas. Faço uma agenda, anoto num papel e coloco na geladeira. Hoje em dia as pessoas colocam tudo no celular, mas eu ainda sou do tempo que eu anoto e ponho na geladeira, fazendo agenda para a semana que vem. Rebacarabagai. Mas pode ser que aquela agenda seja rasgada, não preste para mais nada, porque Jesus pode estar voltando ainda hoje. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós precisamos, meus irmãos, sermos avivados pela palavra de Deus. Sermos avivados pela palavra. Nós temos que amar a palavra, nós temos que gostar de ouvir a palavra. Nós devemos gostar de estar no culto de ensino, nós precisamos gostar de estar numa escola bíblica dominical, nós precisamos amar a Bíblia, nós precisamos nos alimentar da palavra todos os dias. É a palavra de Deus é que nos aviva. Glória a Deus, louvado é o Senhor. Segunda coisa para o avivamento, além de ser pela palavra, tem que ser pela busca incessante de Deus. Buscar ao Senhor em todo o tempo. Buscar a Deus significa desejar sua presença. Buscar a Deus fala de comunhão, fala de santidade, fala de uma vida de intimidade e de separação. Glória a Deus. Irmãos, isso não é conversa de pregador, isso são vontades de Deus para a nossa vida. É a palavra de Deus. Deus quer que nós busquemos a Ele. A Bíblia diz que Deus se atém para a alma que o busca. Salomão diz: eu amo os que me amam, mas os que de madrugada me buscam, me encontram. Deus quer que nós busquemos a Ele. Aleluia. Aleluia. Para que o avivamento chegue a nós, devemos buscá-lo de todo o coração. É buscar com a nossa alma, com toda a nossa força. Jeremias no capítulo 29, ele diz, versículo 13, e buscar-me-eis e me achareis.
Mas quando me buscardes de todo o coração, tem que ser de todo o coração. Glória a Deus. É uma busca diária, constante, abundante. É desejar a sua presença. É voltar-se totalmente para Deus. É abandonar tudo que entristece a Deus e ao seu Espírito Santo. Isso é buscar a Deus. Nós vivemos em um tempo de apostasia. Apostasia é esfriamento da fé. Apostasia é afastamento de Deus. Glória a Deus. Nós vivemos esse tempo. A apostasia, Paulo disse que antes que Jesus venha, ela vai se manifestar. A apostasia não ataca incrédulos. A apostasia ataca crentes. Aleluia, é um esfriamento. Muitos se apostataram da fé e foram embora. Nós oramos por eles para que Jesus fale com eles e eles retornem. Mas ainda existem muitos que estão esfriando na fé no nosso meio. Nós precisamos falar toda a palavra. O avivamento é para nós, meus irmãos, está à nossa disposição. Deus continua falando. O profeta Amós, no Antigo Testamento, ele diz: haverão dias, diz o Senhor, que enviarei fome e sede sobre a terra. Mas não será fome de pão e nem sede de água, mas será fome e sede de ouvir as minhas palavras. Vai chegar um tempo na terra em que as pessoas que hoje estão cheias, não querem ouvir Deus, que elas vão estar correndo, pastor João, aleluia, para ouvir Deus falar, e Deus não vai falar mais. Assim estava Israel. Deus enviava os profetas e eles não queriam ouvir, matavam os profetas, colocavam os profetas na prisão, aleluia, mas chegou um tempo que Deus não falou mais. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós, porque ainda Ele fala conosco. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus nesta noite. A apostasia é o sinal da vinda de Jesus, ataca os crentes de todas as idades. Não importa quantos anos de fé você tenha, aleluia. Não importa o que nós estejamos fazendo na igreja, a apostasia, ela vai nos atacar. Nós precisamos resistir a ela, aleluia. Nós precisamos resistir à apostasia. Nós precisamos buscar a Deus, mesmo que nós não tenhamos ânimo, mesmo que nós não tenhamos vontade, nós precisamos estar na presença de Deus. Nós vivemos um tempo de guerra, de batalha espiritual. Quem compreende isso, dê glória a Deus. Quem entende essas coisas, dê glória a Deus. Se você está passando por isso, continue firme. Você está numa batalha, mas Deus está contigo. Aleluia. Mas hoje Ele quer renovar a igreja, quer avivar o seu povo. O resultado do avivamento é um cristão fortalecido. Irmãos, a coisa mais linda que existe é um cristão forte. O cristão fortalecido em Deus. Aleluia. Passa por tantas crises, por tantas situações adversas, mas está firme. Pergunta como vai, tudo bem. Sabe que está lutando, mas vai tudo bem. Vem para a oração, batalhando. Vem para o coral, passando por uma prova grande. Mas o crente avivado está forte. Quero dizer, irmã Jaque, esse seu glória a Deus está chegando lá no céu. A resposta virá.
Quebacarabacharabagai. Crente avivado dá glória a Deus. Crente avivado fala em línguas. Crente avivado derrama lágrimas. Crente avivado levanta as mãos para o céu. Crente avivado, aleluia, muitas vezes ele incomoda aquele que não é avivado. O que não é avivado às vezes incomoda com o nosso glória a Deus, com o nosso aleluia. Mas quero dizer para vocês que o céu é um lugar que tem barulho. Quem não gosta de barulho não pode ir para o céu. Isaías teve a visão do trono. Os anjos, os serafins estavam lá. Eles cantavam e adoravam sempre. Lá no céu, o irmão Nemuel falou nessa noite, vai haver louvor continuamente. Cantos de glória e aleluia e adoração. Por isso aqui na igreja, glória a Deus, aleluia, língua estranha, mão para o céu, você está na casa do Pai. Você tem liberdade para adorar a Deus. Não quero me exceder nas minhas palavras. Com todo respeito aos irmãos, à liderança da igreja. Mas nós precisamos ter liberdade para adorar a Deus. Rebacarabagai. Shebagai. Eu vivi no mundo, pastor. Até os 26 anos no mundo. Quebacarabagai, chorabagai. Eu tenho alegria, irmã Ieda, de dar meu testemunho público. Cansado pelos vícios, pelo pecado. Jesus me trouxe para cá. Eu tenho alegria de dar glória a Deus, levantar as minhas mãos, derramo as minhas lágrimas, canto com todo o fervor da minha alma, porque o que Ele fez por mim, ninguém podia fazer. Enquanto estou pregando esta noite, o Espírito Santo está renovando vidas, o Espírito Santo está curando enfermidades, o Espírito Santo está te dando vitória lá na tua família, na tua casa. Esta noite é uma noite de avivamento. Você precisa sair desta casa fortalecido por Deus e pela sua palavra. Você não está sozinho nesta batalha. Jesus está contigo. Resultado do avivamento, cristão fortalecido. Resultado do avivamento, capacitados para fazer a obra. Sabe o que eu descobri na Bíblia? E os obreiros sabem, e o pastor sabe. Crente para ser usado na obra, precisa, é um requisito essencial, estar avivado. Eu provo pela Bíblia, antes do Espírito Santo descer sobre os apóstolos, ninguém fazia nada. Eles estavam lá no cenáculo orando. Mas depois que o Espírito Santo desceu, aí eles saíram. No primeiro sermão, Pedro ganhou 3.000 almas. No segundo, 5.000 almas. Fala só de Pedro, mas os outros ganharam muitas e muitas almas. Cheios do Espírito Santo, irmãos avivados. Deus precisa de uma igreja avivada. Precisamos estar avivados para fazermos a obra. E quero encerrar aqui, já convido a igreja para ficar em pé. O avivamento começa, meus irmãos, com um arrependimento. Escute bem o que eu vou dizer aqui. Nós precisamos agora virar os nossos olhos para dentro. Entenderam? Vou explicar de novo. Precisamos olhar para dentro de nós. Normalmente nós olhamos para fora, esses olhos foram feitos para olhar para fora, mas nós precisamos olhar para dentro.
para nós mesmos. Não é nem para a esposa, não é nem para o esposo, não é nem para o filho, é para nós individualmente. E se tem alguma coisa que não está bem, hoje é o dia de nós colocarmos na presença de Deus. Arrependimento não é só lágrima, arrependimento não é só vir no altar, arrependimento é uma posição, é uma decisão. Glória a Deus, precisamos arrepender-nos e tomarmos uma decisão. Aleluia. A Bíblia nos diz, meus irmãos, eu já encerro, Jeremias capítulo 31, versículo 3, olha o que Deus fala conosco. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, e com amável benignidade te atraí. Isaías 57 diz, na tua comprida viagem te cansaste, não dizes que não há esperança. Hoje Deus, através da palavra e do Espírito Santo, quer te avivar, quer te fortalecer, quer te dar uma grande vitória. Você entenda uma coisa, meu irmão, que a tua maior luta, ela não é material, ela não é familiar, ela não é desta vida, ela é espiritual. Nesta noite, Jesus fala contigo. Eu entrego estas palavras em nome de Jesus.